E eu me lembro que nessa época, o meu marido, ele tinha eu tinha recebido uma proposta para trabalhar no Nordeste. E eu não podia ir, então eu tinha que ficar sozinha com meu filho, enquanto ele ia arrumar as coisas por lá até eu poder ir, né? Foi daí que, nesse tempo que eu fiquei com meu filho, praticamente, assim, tinha família próxima, mas quando a gente tem a nossa casa, a gente se acostuma muito a ela, né? A gente quer estar, né, É. junto da família de novo e tal. E daí, eu estava com meu filho pequenininho, eu nunca tive nada de tristeza, muito pelo contrário, eu sempre estava de boa, né? E eu estava começando a sentir uma tristeza, sabe? Uma coisa tipo uma solidão interna. Então, precisava da presença dele, né? Foi aí que eu comecei a ficar muito mal psicologicamente, né? Sentindo-se sozinha, insegura, apesar dele estar sempre, né, ligando, falando que estava tudo bem, tava. Só que E a você não gente estava na sua casa, né? não estava na minha casa, estava na casa do meu irmão, né? Então estava, né, sem a minha casa e sem ele por perto, e sem o meu seguro, né? Uhum. E, é, e aí foi que um dia eu chorava muito escondida para ninguém ver. E um dia eu estava assim tão fragilizada e eu fui porque eu chorava escondido e nesse dia eu fui pro banheiro, me tranquei. Eu me tranquei e no banheiro e me ajoelhei. E eu chamei por Jesus com todas as minhas forças. Eu não chamei com a voz, com essa voz que você escuta, eu chamei com a voz da alma. E foi algo assim. Então, eu chamei com uma força fora do normal. E eu estava de olhos fechados. Eu vou conseguir, porque é preciso que as pessoas saibam disso. É preciso que elas saibam que Jesus existe. Eu demorei tanto tempo. Eu já tive até uma meditação para poder me controlar. Mas então, quando eu fechei meus olhos e eu chamei ele com a força da minha alma, como se o nosso corpo fosse um casaco. E eu abri esse casaco e, 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 eu, e ele pudesse me ver por dentro, ver o que eu sentia. E eu chamei como um grito da alma. Imediatamente o clima modificou. Eu senti uma atmosfera diferente mudar, sabe? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Essa atmosfera nossa, né? Eu vou só mudar a atmosfera para você entender como o sentido de sensação. Quando nós mergulhamos dentro de uma piscina, nós sentimos um outro tipo de atmosfera, Com né? certeza. É como se fosse uma outra atmosfera ela tivesse tomado conta dali. E eu senti uma presença celestial
ali e veio de encontro a mim, se aproximando de mim. E ele me abraçou, sabe? Você estava ajoelhada? Sim, eu levantei. Ele me abraçou. E o amor era algo que impossível de descrever. Era um amor tão grande. Eu senti, ele não falou. É como se eu tivesse, como se fosse telepatia. Como se ele não falava, mas eu ouvia pela mente. E eu sentia o que ele queria dizer. Então, ele me abraçou, eu senti um amor de pai. Eu senti como se os nossos pais verdadeiros, eles fossem pais emprestados. E ele fosse o nosso verdadeiro pai. Sabe? Então, eu senti que ele nunca saiu de perto de mim. Porque quando eu me ajoelhei, eu chamei por ele e disse: Senhor, onde o Senhor está agora, nesse momento que eu mais preciso de ti? Sabe? Foi aí que ele apareceu. Que o clima, a atmosfera mudou. Mas foi assim, um grito da alma. E quando ele me abraçou, eu senti o amor dele, sabe? E eu senti uma coisa que ele passou para mim. Ele disse que todos nós podemos buscar ele, se realmente a gente chamar com o coração, chamar com a força, com a voz da alma, sabe? Chamar verdadeiramente por ele. E que ele não está... ele está ao nosso lado, ao lado de todos nós, sabe? Sem julgar ninguém, sem condenar ninguém, só ali do nosso lado, esperando a gente chamar por ele. Eu encontrei ele no banheiro da casa, de joelho num banheiro. Acredita nisso? E ele, quando me abraçou, eu fiz algo que, não duvidando, mas eu senti, eu encostei minha cabeça no ombro dele quando ele me abraçou. Eu pude sentir o corpo dele todo, uma pureza, sabe? E eu abri meu olho. Eu pude ver o ombro dele, Paulo. Eu pude ver que ele era... Eu vi o tecido. Eu pude ver o tecido. Era um tecido de cor crua, sabe? Como... Meio bege, né? Isto eu vi. Mas imediatamente isso não era o mais importante. O mais importante era aquele momento, aquele sentimento. E ele me passou uma força que eu vou descrever um pouquinho dela. Ele passou uma força uma energia, um amor tão grande. Essa força, eu sabia que se eu desse um salto, um pulo pequenininho, eu estava no topo mais alto da montanha, de uma montanha, sabe? E eu me senti forte e senti que
ele sempre esteve do meu lado e ele queria dar um recado, que ele está do lado de todos nós, sabe? Uhum. Ele te Então, falou assim, telepaticamente? telepaticamente. Telepaticamente. Então, essa foi a maior emoção da minha vida. Eu fico um pouco triste por ter acontecido uma vez só. Eu queria que acontecesse mais vezes. Mas Mas essa. aí você, geralmente essas coisas acontecem quando a gente está envolvido, né, com algum problema, como você estava, e precisou muito e gritou com a alma, né? Para isso Sim, acontecer de novo, tinha que se sim, repetir aquela sim. situação, né? Aquela É, necessidade. exato. E eu fico pensando, por que que a gente só procura ele nesses momentos de É, tristeza? Por que que a gente não procura quando a gente está feliz, quando a gente está bem, né? É é, preciso passar por um sofrimento para a gente é. entender a existência dele. Isso é bem humano, né?